A segunda temporada de Jogo da Lula dividiu os fãs em dois grupos. Alguns notaram a falta de lógica nas ações dos personagens, o enredo lento e o final repentino. A insatisfação também aumentou devido a certos personagens, como o rapper caricato que irritou muita gente. Sabe quem eu sou? Ou o personagem transgênero, como se já não fosse possível lançar uma série sem mencionar minorias. Antes de eu contar sobre a minha orientação, por outro lado, muitos não só gostaram da temporada, como a consideraram até superior à primeira, mais profunda nas motivações, mais ousada nas ideias filosóficas e mais intensa no drama. O rapper foi interpretado do jeito certo. O personagem negativo deve gerar antipatia, enquanto o herói transgênero deve ser o mais digno e despertar maior compaixão nos participantes. Para ser sincero, inicialmente, sentimentos contraditórios também me dominaram. Mas quando cheguei ao final da temporada e, ao que me parece, entendi a ideia principal do autor. O final já não me pareceu uma decepção. Neste vídeo, vou contar para vocês sobre a teoria mais convincente, na minha opinião, de como toda a série pode terminar e como esse final pode explicar todas as inconsistências e peculiaridades da segunda temporada. Se você aceitar essa teoria, muita coisa que acontece na segunda temporada vai parecer lógica e justificada para você. Como disse antes, ao assistir à segunda temporada, constantemente tive sentimentos contraditórios. E a primeira coisa que imediatamente chamou minha atenção foi a mudança nas regras do jogo. Neste jogo, haverá vantagens especiais inéditas. Se na primeira temporada existia a possibilidade de votar e sair do jogo por decisão da maioria, simplesmente para salvar a própria vida, os jogos podem ser interrompidos por decisão da maioria. Se decidirem encerrar o jogo, o dinheiro será enviado às famílias dos eliminados. Então, na segunda temporada, aparece uma nova regra. A votação é realizada após cada jogo. Se o jogo for encerrado, os jogadores dividem o dinheiro restante. Se a maioria quiser encerrar o jogo, ele será interrompido, e você poderá sair com o prêmio acumulado até aquele momento. Foi esse detalhe que mais me incomodou. Por quê? Vamos relembrar a principal mensagem da primeira temporada. Hwang Dong-hyuk, o criador da série, criticou abertamente a sociedade capitalista, afirmando no Fórum Digital de Seul que, na sua opinião, o capitalismo do século XXI atingiu seus limites. Ele falou sobre como a natureza competitiva desse sistema encurrala as pessoas, fazendo com que elas se sintam como se estivessem constantemente à beira do abismo. E a primeira temporada de Round 6 justamente levanta essas questões. Sobre a pressão do sistema competitivo e seu impacto destrutivo nas pessoas. Agora todos participam dessa grande competição. Se você fracassar, nunca conseguirá se recuperar disso. Você é empurrado cada vez mais para o fundo da sociedade, disse Hwang. Suas palavras ecoaram nas imagens de trabalhadores, migrantes, idosos e desempregados. Os derrotados nesta corrida viraram protagonistas da série. Vocês querem voltar à vida miserável de antes e sofrer perseguição dos credores? Ou vão aproveitar a oportunidade que está sendo oferecida aqui? Sam Wanda Hayok passou por dificuldades semelhantes. Após a morte do pai na infância, ele morou com a avó, o que se assemelha à história do protagonista. O mundo do Jogo da Lula é uma miniatura da nossa sociedade. Os trajes verdes são usados pelos cidadãos comuns, enquanto os trajes rosas representam o poder, divididos em hierarquias. Quadrados, o posto mais alto, responsáveis pela administração dos jogos, triângulos que desempenham funções de segurança e disciplina, e círculos que cuidam do trabalho rotineiro. Não é por acaso que esses símbolos lembram botões de joystick, destacando seu papel como executores de comandos. Um homem mascarado, representando o poder, comanda tudo. Porém, nem ele é o principal. Eles são controlados pelo hóspede pessoa muito importante que personifica o grande capital, para cujo entretenimento esses jogos são organizados. Essa estrutura foi a ideia central da primeira temporada. O sistema é o culpado por explorar as fraquezas das pessoas e empurrá-las para situações sem saída. As pessoas comuns ficam indefesas diante dessa influência. Eu não vou pegar, não tenho dinheiro e não vou conseguir devolver. Mas não precisa. Obrigado. Obrigado, senhor. Mas o que acontece na segunda temporada? As regras mudam.
Agora, a cada rodada, os jogadores votam para decidir se continuam o jogo ou pegam o dinheiro. E aqui acontece uma virada. A responsabilidade é transferida para as próprias pessoas. Agora o espectador entende que não é tanto o sistema que é culpado, mas sim as próprias pessoas, sua ganância, fraqueza e incapacidade de parar. Já que chegamos até aqui, vamos jogar mais uma vez, vamos jogar mais uma rodada. A maioria não quer que o jogo pare, e até muitos daqueles jogadores que votam para encerrar o jogo acabam concordando com isso. Só se a quantia de dinheiro com a qual eles saírem resolver os seus problemas. Não ouse mudar de ideia. Se juntarmos nosso dinheiro, vamos pagar toda a sua dívida. E com o que sobrar, abrimos uma loja ou algo assim. Porém, para os com dívidas maiores, o jogo vira a única esperança. Isso nem chega a 100 milhões. Morreram 110 pessoas. É verdade. E isso é tudo. Você contou corretamente. A série está revolucionando seu paradigma. Se a primeira temporada nos dizia que o culpado era o sistema, a segunda afirma que os próprios seres humanos são culpados. Continuar jogando por um prêmio maior ou parar por aqui, essa é a sua escolha. E essa contradição se tornou para mim um fator decepcionante, mas só até o momento em que eu me perguntei por que isso foi feito. E os episódios finais, assim como a revelação da principal intriga da temporada, permitiram fazer uma suposição que explica logicamente essa mudança de paradigma. Como se descobriu, o jogador 001 é justamente aquele apresentador alguém. E aqui lembramos de algo similar visto na primeira temporada. O jogador 001 era um infiltrado, participando do jogo que ele mesmo organizava. O que você está fazendo? Não fale comigo, você me desconcentra! Aliás, alguns ficaram indignados pelo fato de que nosso herói não revelou o jogador 001, embora tudo estivesse óbvio. Aqui eu gostaria de discordar. O personagem nunca foi particularmente perspicaz. Filhas, parece que para a velha, a neta vale mais do que trabalhar. Ele sempre foi bondoso e empático, mas não inteligente. Além disso, se lembrarmos da história do irmão do apresentador, fica óbvio que ele também foi o vencedor de um dos jogos. E aqui podemos supor que, se o nosso protagonista Ki-Hun está destinado a repetir esse caminho, vencer o jogo e depois se tornar o novo apresentador. Então, a mudança de paradigma da temporada se torna totalmente compreensível. Na primeira temporada, o sistema era o culpado. Já na segunda, os culpados são as pessoas. E isso deve se tornar a principal decepção de Ki-Hun. Ele inicia sua jornada buscando salvar as pessoas e destruir o sistema, mas no fim, percebe que elas não precisam de salvação, pois escolhem esse caminho de autodestruição. Igualdade. Todos são iguais enquanto jogam o jogo. Os jogadores têm direito a um jogo justo em condições iguais. Essas pessoas já sofreram com desigualdade, discriminação e com o mundo exterior, e nós damos a elas uma chance de lutar honestamente e vencer. Podemos lembrar das referências à Matrix. Neo não era o salvador, mas muitos não queriam sair da Matrix. Nós vemos como o próprio herói muda. Em determinado momento, ele já está pronto para sacrificar as vidas da minoria pelo bem da maioria. Nós devemos ficar no abrigo e não sair. Você está sugerindo sacrificar alguém pelo bem comum. Isso se torna seu primeiro dilema moral. A eliminação do amigo próximo de Ki-Hun diante de seus olhos também reforça essa teoria. Afinal, ao sofrer um choque, o herói pode perder mais um pedaço de sua humanidade. Vocês ainda não compreenderam as consequências do seu jogo de herói. Então fica claro por que o apresentador, desde o início, sente pelo menos interesse e talvez até simpatia pelo protagonista. Ele se vê nele. Por que você voltou para o jogo? Você disse que venceu e saiu daqui. É possível que o apresentador também tenha retornado ao jogo, talvez até com o mesmo objetivo de Ki-Hun, quebrar o sistema. Se eu tivesse clicado no X e saído, você acha que eles me agradeceriam por salvá-los? Ficariam mais felizes com isso? Na primeira temporada de Round 6, foi mostrada a sala de Hwang In-ho, o irmão do policial, que depois se tornou o apresentador.
O interior do quarto dele contém muitos detalhes que lançam luz sobre sua personalidade e interesses. Mas sua biblioteca merece atenção especial. Aqui há até um nicho essencial para o espaço. Muita literatura sobre arte e psicologia. A atenção especial é atraída por um livro do psicanalista francês Jean Lacan. Lacan é conhecido por seus trabalhos sobre a estrutura do desejo humano e do inconsciente. A presença deste livro pode indicar o desejo de Inho de compreender as motivações profundas do comportamento humano, o que é especialmente relevante no contexto de seu papel na organização dos jogos. Muito provavelmente, até mesmo a mini-revolução iniciada por Ki-Hun já era conhecida e aprovada pelo líder como mais um jogo. Como prova disso, pode-se citar este trecho, onde o jogador 001 dá a seguinte ordem pelo rádio. Vamos terminar. Havia outro grupo de guardas que só esperava na ordem do líder. Toda essa revolução lembra outro jogo infantil, conhecido por muitos que cresceram antes da era dos videogames, a Guerrinha. E o confronto final visualmente remete ainda a outro jogo, Rei da Montanha. É para lá que Ki-Kun vai, buscando alcançar o topo. Mas provavelmente, é aí que está o verdadeiro final da transformação dele. Entender que está destinado a se tornar parte daquele sistema contra o qual ele luta. Se aceitarmos isso, a linha narrativa com o recrutador, que oferece às pessoas uma escolha, faz sentido. Você só pode pegar um pãozinho ou um bilhete. Você só pode escolher um dos presentes. O recrutador era necessário para declarar abertamente um novo dilema filosófico, que se tornaria... Está à base da série. Admita só uma coisa, que você é o mesmo tipo de lixo que todo mundo. Só teve sorte de sair do lixão. As pessoas são apenas lixo. Elas mesmas são culpadas de onde acabaram. Não há ninguém para salvar. Você desperdiçou sua chance, senhor. Não, eu descartei o pão. Você que fez isso. Mais tarde, o apresentador confirma esse pensamento quando Ki-Hun está andando de limusine. Essas pessoas são apenas perdedores no jogo. Lixo jogado fora de... Vocês não entendem competições? Enquanto este mundo não mudar, o jogo não vai parar. Por isso, acredito que a probabilidade de nosso herói repetir o caminho do jogador 001 é extremamente alta. As transformações dele parecem inevitáveis, mas é possível fazer mais algumas suposições sobre a próxima temporada? Vale a pena assistir a cena pós-créditos? Mostram para nós uma nova boneca, um menino, que obviamente fará parte do jogo Luz Vermelha, Luz Verde. Esse jogo foi o primeiro em todas as temporadas, e isso leva a pensar que o jogo será reiniciado, talvez com novos jogadores adicionados. Mas por que precisamos de mais uma boneca? Se você olhar atentamente para o fundo, pode notar aquelas mesmas casinhas que indicam o campo inicial. Acontece que o menino boneca não está na frente, como a menina, mas atrás. Talvez isso tenha sido feito para eliminar falhas do jogo e tornar impossível o truque de Ki-Hun, quando os jogadores andavam colados uns nos outros para que a boneca não conseguisse detectar o movimento. Esconda-se atrás dos maiores! Avance como um trenzinho! A nova boneca, posicionada atrás, observa os jogadores do outro lado resolvendo esse problema. Se o jogo for reiniciado com novos jogadores, mas as decisões dos jogadores novamente favorecerem a continuação do jogo, isso só aumentará a decepção do protagonista com as pessoas e o aproximará do desfecho esperado. Falando sobre o final da série, seria possível um cenário em que Ki-Hun se torne o novo anfitrião e os espectadores fiquem sem um final feliz? Acho que os criadores ainda assim não vão fazer isso. Acho que Ki-Hun realmente vai seguir o caminho que o leva ao papel de novo anfitrião, e tudo vai indicar esse desfecho. Talvez ele até acabe assumindo esse cargo, mas em algum momento pode haver uma reviravolta final que vire essa ideia de cabeça para baixo. Essa reviravolta inesperada provavelmente será o clímax de toda a história, nos levando de volta à ideia original de que as pessoas não são lixo e merecem uma chance. Claro, tudo isso são apenas suposições minhas, talvez eu esteja me empolgando demais. E aí, concordam com essa teoria? Comentem abaixo. Quero saber a opinião de vocês.
E se a hipótese lhe pareceu convincente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, caso ainda não tenha feito isso. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. De qualquer forma, a terceira temporada de Jogo da Lula promete ser extremamente intrigante. Os autores deixaram muitos ganchos na trama que claramente devem ser desenvolvidos. O grampo de cabelo pode se tornar uma arma. O policial ainda não se encontrou com o irmão, a cruz com os comprimidos e a garota atiradora de elite da equipe. Tudo isso provavelmente terá um papel fundamental na próxima temporada,